Em Mateus capítulo 5, verso 33 ao 37, Jesus declarou dizendo assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Aqui no versículo 33, Jesus está refletindo em mais um preceito da lei que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 16, que é justamente o 9º mandamento, onde está escrito: Não jurarás falso testemunho contra o teu próximo. O princípio desse mandamento ensina que não devemos fazer uma declaração, não devemos apresentar um testemunho que não esteja comprometido com a verdade. O princípio desse mandamento ensina que não deveria sair da nossa boca alguma palavra que esteja comprometida com a mentira, e sim com a verdade. Do versículo 34 ao 36, Jesus vai explicar o 9º mandamento: Não jurarás falso testemunho. E ao explicar esse mandamento, Jesus vai ampliando o princípio moral desse mandamento, trazendo um sentido mais pleno, um sentido mais verdadeiro, um sentido mais profundo. Chegando no versículo de número 37, Jesus agora vai fazer uma aplicação do princípio moral desse mandamento à luz do que ele já vem ensinando nos versículos anteriores. Portanto, basicamente, essa é a estrutura montada por Cristo aqui. E de uma forma bastante resumida, o que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: ele está mais uma vez trazendo o sentido pleno da lei, ele está mais uma vez trazendo a verdadeira interpretação da lei, e ao mesmo tempo Jesus está também contrariando os intérpretes da sua época, que eram os escribas e fariseus, aqueles que ensinavam os preceitos da lei para os judeus de um ponto de vista bastante superficial. E o que eles ensinavam era fruto daquilo que eles haviam recebido dos mais antigos e que vinha sendo comunicado de geração em geração. No início do versículo 33, Jesus está dizendo assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos. Jesus está aqui refletindo em um preceito da lei que se encontra no Antigo Testamento. Deus havia comunicado a sua lei por intermédio de Moisés. Moisés transmite a lei para o povo de Deus, e agora no meio do povo de Deus começa a surgir vários intérpretes dos preceitos dessa lei. E essas interpretações da lei foram sendo comunicadas de geração em geração até chegar na época de Cristo, onde Jesus se manifesta para trazer o sentido pleno para a lei de Deus. E o versículo 33 continua dizendo assim: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus aqui, ao mesmo tempo que ele está recorrendo ao 9º mandamento, que se encontra em Êxodo 20, verso 16, onde está escrito não jurarás falso, ao mesmo tempo ele aproveita a oportunidade para falar também acerca de alguns juramentos que eram feitos a Deus e que, segundo os antigos, precisavam ser cumpridos rigorosamente. Agora, o que são os juramentos à luz da palavra de Deus? O que as Escrituras falam sobre os juramentos? E qual deve ser a postura, a procedência de um cristão com relação aos juramentos? Basicamente, em um juramento, alguém invocava uma pessoa, um poder ou alguma coisa maior do que ela para garantir aquilo que ela estava dizendo. E em muitas ocasiões, na cultura judaica, o próprio Deus era invocado como sendo testemunha daquilo que estava sendo pronunciado pelos lábios.
E nesse caso, quando alguém não cumpria aquilo que ela havia dito, aquilo que ela havia prometido, jurado, o próprio Deus, que antes havia sido invocado como testemunha de tal pronunciamento, de tal testemunho, agora o próprio Deus tem poder para punir essa pessoa, porque foi comprovado que o que aquela pessoa estava dizendo, pronunciando ou testemunhando não tinha nenhum comprometimento com a verdade, e sim com a mentira. Ouça o que está escrito em Hebreus, capítulo 6, verso 16. Diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. No caso, os judeus juravam, faziam votos, promessas, davam testemunhos e invocavam a presença do próprio Deus como sendo testemunha de tal pronunciamento. Agora, uma vez que eles faziam isso, qualquer discussão que se levantasse iria acabar por ali mesmo. Porque uma vez que eu estou invocando o próprio Deus para ser minha testemunha e autoridade sobre aquilo que eu estou dizendo, qualquer discussão, qualquer contenda, ela cessa. E era justamente isso que os judeus faziam antigamente. Quando eles iam pronunciar, dar algum testemunho, eles invocavam a presença do próprio Deus para garantir que aquilo que eles estavam dizendo estava em condição confiável. Agora, o interessante é o que Jesus vai dizer do versículo 34 ao 36 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Para entendermos o que Jesus quer dizer com essas palavras, primeiro precisamos olhar para o pano de fundo. Todo judeu sabia que sempre que um voto, uma promessa, um juramento fosse feito a Deus, precisava ser cumprido rigorosamente. E o rigor da lei exigia punição sobre aquele que fosse encontrado mentiroso, invocando a presença de Deus para ser testemunha do seu pronunciamento, do seu testemunho. Agora, os fariseus e escribas, sabendo disso, para eles ficarem livres da exigência da lei, para eles ficarem livres do rigor da lei, o que eles vão fazer agora? Eles vão deixar de invocar a Deus como sendo testemunha deles e vão passar a fazer juramentos pelos céus, pela terra, pela cidade de Jerusalém e pela sua própria vida. Mas o interessante é que Jesus vai dizer aqui o seguinte: olha, não jurem de modo nenhum, não jurem pelo céu. Por quê? Porque o céu é o trono de Deus. Isso está lá em Isaías. Portanto, de uma forma ou de outra, eles estavam invocando a Deus como testemunha, porque o céu pertence a Deus. Não pode desassociar o trono de um rei. Assim também não pode desassociar o céu, a criação do Criador. Portanto, de uma forma indireta, eles continuavam pecando, eles continuavam desobedecendo, invocando a presença de Deus para algum pronunciamento. Jesus continua dizendo: não jurem também pela terra. Por quê? Porque a terra é o estrado dos pés de Deus. Porque a terra pertence a Deus. Então, de uma forma indireta, os judeus continuavam invocando a Deus, jurando a Deus, prometendo a Deus, porque Deus está ligado em todas as coisas, inclusive da sua própria criação. E Jesus continua dizendo: não jurem também pela cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém é a cidade do grande rei, pertence a Deus também. E Jesus finaliza dizendo: não jurem até mesmo pela própria cabeça de vocês, porque vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, até mesmo a nossa própria vida pertence a Deus. Jesus está dizendo: não jurem até mesmo pela própria vida de vocês, porque até a vida de vocês pertencem a Deus. Então, os judeus, os escribas e fariseus, tentando se livrar do rigor da lei, porque até então, se eles estivessem jurando, fazendo votos, fazendo promessas para os céus, terra, a cidade de Jerusalém e para a própria vida deles, até então, se eles não cumprissem com algum voto, se eles não cumprissem com a promessa, se eles faltassem com a verdade, até então eles não estariam invocando o próprio Deus como testemunha, mas coisas inferiores como o céu,
terra, cidade de Jerusalém ou a própria vida deles. E o interessante é que Jesus chega dizendo aqui que todas essas coisas estão ligadas a Deus, pertencem a Deus. Jesus então finaliza no verso 37 fazendo uma aplicação do princípio moral da lei de Deus. E eu faço essa aplicação para a sua vida. Versículo 37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. A aplicação que Jesus faz aqui, o ensino que Jesus traz aqui na sua palavra é o seguinte: a nossa reputação de dizer a verdade precisa ser impecável, de modo que os homens não tenham necessidade de confirmar aquilo que estamos dizendo com algum juramento. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: sejam comprometidos com a verdade a tal ponto que quando vocês forem fazer alguma declaração, dar algum testemunho, vocês não vão precisar reivindicar algum poder, alguma autoridade ou alguma pessoa para provar que aquilo que vocês estão dizendo está em condição confiável. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: seja o seu procedimento sempre verdadeiro, seja a sua palavra sempre confiável, porque assim não haverá necessidade de você fazer nenhum juramento. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Esteja sempre comprometido com a verdade. Não negocie os seus princípios, independente da situação, da oportunidade, da circunstância. Seja sempre verdadeiro. Diga sempre a verdade. Esteja sempre pautado na verdade. Tenha uma conduta verdadeira, um testemunho verdadeiro. Faça declarações verdadeiras, porque assim nunca haverá necessidade de você fazer algum juramento. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se te abençoou, deixa aqui o seu gostei. Faça um comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo. Compartilhe para mais pessoas também serem alcançadas. Se caso ainda você não é inscrito no canal, se inscreva, é bem fácil. Só clicar no botão vermelho aí do seu lado direito para você sempre estar recebendo novos vídeos aqui no canal. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no nosso próximo encontro.